Boa noite. Ok, Boa Elismar? noite. Tudo Boa noite jóia. a todos. Bem-vindos à 8ª Semana ENEF, participação da Unipac nessa Semana de Educação Financeira. Hoje a gente tem aqui a presença dos dois palestrantes que eu, em nome da Unipac, das faculdades de Leopoldina, de Visconde Rio Branco, da Funjob de Cataguases e todo o grupo Unipac, agradeço, de forma antecipada ao José Raimundo e à professora Ângela. Muito obrigada pela participação, pela contribuição. Vou deixar para a professora Ângela primeiro se apresentar. Fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada, professora Valéria. Bom, pessoal, boa noite, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Ângela Nunes, eu sou economista de formação e planejadora financeira certificada já há mais de 12 anos. Trabalho nesse mundo do planejamento financeiro e a gente sempre participa, todos os anos a gente participa dessa ação, que é uma ação de diversos organismos, né, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, que é a ENEF. E essa ação já acontece há 8 anos. Eu e Júnior, desde o início da primeira Semana ENEF, a gente já participa desse movimento, porque a gente considera a educação financeira uma coisa muito fundamental, né, para a educação da população. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre como começar a se tornar um investidor, né? Então, é um prazer estar com vocês para essa iniciativa de educação financeira, falando de investimentos. Com você, Júnior, por favor. Tá bom. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Talvez alguns já me conheçam, porque eu fiz uma palestra na Semana de Contabilidade da Unipac de Leopoldina, né, com a professora Valéria. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite da professora Valéria, do professor Elismário e do professor Alexandre Siqueira, né, que no momento ele está em outra aula e não está podendo participar desse evento. Então, antes de mais nada, só me apresentar rapidamente, eu sou da região, eu nasci em Barbacena, estudei na Federal de Juiz de Fora, e por uma coincidência, né, até mesmo o destino, semana que vem eu vou completar 30 anos do meu primeiro emprego, né, que foi na terra do Elismário, lá na PIF-PAF, na época que existia o Tebone ainda. Professor, eu queria, inclusive, falar para o senhor, hoje nós temos muitos alunos de Visconde do Rio Branco aqui também, tá? Aqui, Convidados ótimo. nossos. Legal. Então, eu morei em Visconde um tempinho, na época tinha o Tebone, não era o Teboninho, né? Já tem aí um bom tempo, né? E foi o meu primeiro emprego, onde eu conheci uma pessoa espetacular, que é o Marcelo Montes, que é de Cataguases. O sogro dele era o proprietário daquele hospital, né, que ficava ali perto da estação. E o Marcelo, além de ser um grande amigo, foi meu primeiro chefe, né, vamos dizer assim. E até hoje eu ainda trato ele como chefe. Então, tem 30 anos, depois eu comecei, depois eu morei 3 anos e meio em Cataguases, trabalhei na Companhia Industrial Cataguases, tive o prazer de trabalhar lá com o Zé Neto, que era diretor na época, onde eu conheci o Alexandre Siqueira, onde eu conheci o Celso Romário. A minha esposa, ela começou a estudar em Leopoldina, então a gente tem uma ligação bem forte aí com a região, temos bastantes amigos, e por isso, mais do que tudo, é um grande prazer estar aqui falando com vocês. Então, sou economista, estou aqui em São Paulo há 16 anos, sou planejador financeiro, como a Ângela, e desde 2014, da primeira Semana ENEF, que é a Semana Nacional de Educação Financeira, a gente tem atuado, particularmente a primeira vamos falar, palestra, né, que eu faço fora de São Paulo, graças ao online, né? Isso aí permite a gente poder participar de eventos em outras cidades com muita tranquilidade. Ok? Bom, vou fazer a apresentação, tem alguns slides aqui. Então, acho que está conseguindo mostrar, né? Sim. Ok. Então, essa palestra, nós
eu e Ângela vamos falar dos primeiros passos para se tornar um investidor. Em conjunto com a Funjob, a Unipac Leopoldina e a FUPAC de Visconde do Rio Branco. Bom, uma coisa que é muito recorrente, muito normal nós escutarmos como planejadores financeiros, é mais ou menos essa tela aí, onde as pessoas às vezes buscam um determinado investimento da moda, acreditando que esse tipo de investimento, né, vai poder trazer toda a felicidade que se refere a ter bastante dinheiro, né, dinheiro para o ventilador, ou que dinheiro dá em árvores. Então, às vezes, é muito normal esse tipo de pensamento das pessoas. Não estou dizendo que é o pensamento das pessoas que estão nessa palestra. A gente escuta muito isso, nessa vontade de ficar rico e da vontade de acertar uma grande tacada e com essa grande tacada a pessoa ter uma vida financeira tranquila, né? E esse outro slide, o que a gente quer falar nesse slide? É muito difícil uma pessoa que trabalha, recebe lá o seu salário e quer começar a investir. Esse primeiro passo não é, às vezes, tão simples. As oportunidades de investimento são múltiplas. Nós temos milhares de fundos de investimento, nós temos renda fixa, nós temos ações, fundo de investimento imobiliário, pode investir no exterior, e a pessoa não sabe muito o que faz às vezes, porque a educação financeira é um processo contínuo, e uma das formas de conhecer o que está acontecendo no mundo é pela televisão, até mesmo pelo computador, né? E a gente observa que os jornais muitas vezes adoram, né, notícias que trazem pânico para as pessoas. Que a inflação está alta, que a bolsa caiu, que o dólar subiu, e o país está com descontrole de conta pública, e você está com o seu salário para aplicar, dinheiro que você custou muito a ganhar, e muitas vezes se apavora com o tipo de informação que é passada. E por isso que, às vezes, o primeiro passo é difícil, os primeiros passos são difíceis, e mesmo para quem tem mais experiência, tem hora que é difícil a gente fazer uma recomendação, porque o momento, às vezes, como a gente está hoje, até que o mercado está um pouquinho mais calmo, né, mas as últimas 2, 3 semanas tivemos momentos de certo pânico. E isso dá um desespero nas pessoas. Então, às vezes, você faz um investimento em bolsa e cai 20, 30, 40, teve ação que caiu 50% em pouco tempo. E aí, o que você vai fazer? Então, a nossa ideia é falar de planejamento financeiro pessoal, mostrar que o planejamento financeiro pessoal não é apenas e tão somente investimento, e quais são os primeiros passos que você deve dar para começar a investir. Ângela. Bom, pessoal, uma coisa importante para a gente falar, né, hoje aqui com vocês, é que investir deve ter objetivos, né? Como tudo na vida, a gente deve trabalhar com objetivos. E investir faz parte de um pacote de coisas que a gente tem que ir montando ao longo da vida. Ele faz parte de um processo. E por que é tão importante hoje a gente pensar em começar a guardar dinheiro e começar a investir, mesmo que de maneira gradual, né, e conhecendo o mercado com calma, mas a coisa muito importante é a gente conseguir poupar. Por que isso é tão importante? E é muito bom quando a gente consegue falar com pessoas jovens, como é o caso aqui que a gente está falando com pessoas jovens, porque a gente dá esse alerta bem cedo. Uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro e que no Brasil acontece de uma maneira bastante significativa é que nós vamos viver mais. Nós estamos envelhecendo mais, né? No início, eu trouxe aqui, nós temos aqui dados, em 1940,
a expectativa, quer dizer, nós estamos falando de 80 anos atrás, a expectativa de uma criança ao nascer era chegar até os 45 anos e meio. Hoje, um bebezinho que nasce, esse dado é de 2019, porque a gente está trabalhando com dados do IBGE, então o último dado oficial que nós temos é de 2019. Em 2019, uma criança que nasceu em 2019 tinha a expectativa de viver até em torno de 77 anos. E quanto mais você vai progredindo, vai vivendo, né, a sua expectativa de vida, você vai passando por fases mais complicadas, né, por exemplo, de mortalidade infantil, você vai aumentando a tua expectativa de vida. E se a gente está aumentando a expectativa de vida, significa que a gente vai ter que se sustentar por muito mais tempo. Né? Quando você um dia vai parar de trabalhar, quando você estiver na faixa dos seus 60, 70 anos, e você vai ter que se sustentar para frente. Então, investir, poupar e investir é um hábito que a gente tem que ter desde sempre. Desde o primeiro recurso que a gente receba, a gente tem que trabalhar com a ideia de poupar, né? que não é botar necessariamente na caneta de poupança. Poupar é guardar dinheiro, né? Receber um valor, gastar menos e sobrar, ter uma folga que vira poupança. E investir esse recurso, e conforme a gente vai ganhando mais experiência, né, a gente vai entendendo melhor o mercado, a gente pode variar mais esses investimentos. Mas é muito importante que a gente guarde dinheiro, porque vamos viver mais. Os jovens se preparem, porque a vida é longa. Parece que não, a gente tem uma dificuldade de se enxergar, né? Com mais idade, isso é uma coisa que a gente explica na psicologia, né? A gente tem uma dificuldade enorme de se ver mais velho, mas, se Deus quiser, né, todos nós seremos mais velhos, né? Então, a gente tem que se preparar ao longo da vida, né, para esse momento de quando a gente sair do mercado de trabalho, né? E aqui a gente traz um ciclo de vida, né? O que é exatamente uma tradução um pouco do que eu falei. Quando você nasce, né, até em torno dos seus 20 anos, você vai depender provavelmente da sua família ou de uma pessoa que cuide de você, né? Depois que você entra no mercado de trabalho, em torno de 20 anos, você começa a fazer um misto, né? Você até depende, algumas pessoas dependem ainda da família, mas já começam a ter autonomia própria, né? Em termos financeiros. E isso vai não crescendo, né? A gente vai ficando mais velho, de repente você já está totalmente dependendo só de você, né? Na faixa dos 30 anos, 40, vai acumulando recursos para que na hora que você se aposente, já depois dos 60, 70 anos. E a aposentadoria aqui, gente, a gente tem que modernizar um pouco o conceito da aposentadoria. Nós não estamos falando especificamente só da aposentadoria do INSS. A aposentadoria é no sentido de na hora que você sai do mercado produtivo, né? Quando você deixa de gerar renda. Não quer dizer também que você não vai fazer nada da vida, mas você deixou de gerar renda. Nesse momento, você vai, naquele crescendo da linha verde, você está acumulando. Quando você para de trabalhar, você começa a fazer uma descendente, que é a linha vermelha que está ali na apresentação, que é a utilização de todo aquele patrimônio, aquelas reservas que você fez ao longo da sua vida produtiva. Tá? E essa linha ela se estendeu no tempo, né? Antigamente, como eu falei, você vivia até os 50, 60 anos, agora as pessoas estão vivendo mais de 70 anos. E isso é uma média, porque se você pegar, né, estratificar isso, né, e pegar as pessoas que têm mais acesso à educação, mais acesso a uma boa alimentação, mais acesso ao saneamento, elas são a ponta do grupo, né? Então elas vão viver mais ainda, né? A expectativa é que elas vivam mais do que as pessoas que vivem com maior precariedade, né? Então a média está crescendo e as pontas ali na ponta superior também cresce mais ainda a expectativa de vida. Queria só complementar um pouco o que a Ângela está falando, que as pessoas, mais ou menos dos 20 até mais ou menos aos 65 anos, elas estão numa fase de trabalho. E é nessa fase que elas vão se preocupar em guardar dinheiro. Só que as responsabilidades ao longo do tempo vão mudando. E o que significa isso? Às vezes uma pessoa com 20, 25 anos começou a trabalhar, ela pode arriscar mais o seu salário
em investimentos, por exemplo. Mas no momento que as responsabilidades vão aumentando, eventualmente montando uma família, comprando uma casa, e as despesas e as responsabilidades aumentam, a forma de investir ao longo do tempo também pode mudar. Então, nós vamos falar daqui a pouco dos perfis de investidor, dos perfis básicos de investidor, mas pensem que ao longo da sua caminhada na vida, você não necessariamente vai ter a mesma predisposição para fazer os mesmos investimentos devido às mudanças que acontecem. E se vocês quiserem mandar pergunta, né, estou olhando aqui o chat e tudo, pode também eventualmente mandar lá para o Lismário, para a Valéria, né? Seria interessante ter dúvidas, ter questionamentos, ter perguntas que possam nos ajudar aí a enriquecer essa apresentação. Quer falar mais alguma coisa por enquanto nesse slide? Não, tá ótimo. Tá. Obrigada. Bom, eu e Ângelo, nós somos planejadores financeiros certificados, que a gente chama de CFP ou CFP. E o que significa isso? Significa que nós temos um processo de planejamento financeiro que é feito com as pessoas físicas. Basicamente, esse processo ele segue os 6 passos do órgão regulador internacional, que é o FPSB, Financial Planning Standard Board, que é o board, né? o órgão que regula a profissão e a certificação no mundo. Nós vamos falar um pouco, né, de como a gente trabalha e entender que investimento, a palestra hoje, essa conversa hoje é mais sobre investimento, ele é um pedaço do planejamento financeiro. Então, o planejador, primeiro, ele vai estabelecer a relação com o cliente, ele vai coletar as informações com o cliente, ele vai analisar os dados, ele depois vai desenvolver e apresentar o planejamento, que é a etapa 4, ele vai implementar o planejamento e vai fazer a revisão desse planejamento ao longo do tempo. O que é importante é que esse planejador, essa pessoa que vai te auxiliar, ela escute muito, porque nós temos que entender quais são as necessidades, quais são os desejos do cliente, e não necessariamente o objetivo do planejamento financeiro como um todo é, de fato, só a questão financeira. A questão financeira, a gente vai ver no slide, é um dos 6 processos que o planejador desenvolve para melhorar a vida da pessoa com a finalidade que ela possa alcançar o objetivo. Então, sempre que você for fazer um investimento, tem que se questionar para que você vai fazer esse investimento. E objetivos. Vou ter um objetivo de curto prazo, eu vou ter um objetivo de médio prazo, eu vou ter um objetivo de longo prazo. E as aplicações, vamos dizer assim, elas vão ser casadas com os objetivos. Vamos falar isso também um pouco mais na frente, tá? Só fazendo uma apanhada aqui do que o Júnior falou, quando a gente responde, né, quando há aquela questão, qual é o melhor investimento, a nossa resposta é o melhor investimento depende exatamente desse teu objetivo, o momento de vida. Então, essa coisa da gente comprar linearmente o investimento que alguém está dizendo que é bom, não é uma coisa adequada, porque depende do que você precisa, do que você tem de objetivo para aquele recurso. A pessoa que está te indicando pode ter um outro objetivo completamente diferente do seu. Então, pode ser muito bom para ela e não tão bom para você. Então, a gente tem que entender a nossa necessidade para poder pensar no nosso investimento. Exatamente. Então, o que faz um planejador certificado? São basicamente essas 6 tarefas, que é a gestão financeira, determinar o valor a poupar, adequando o fluxo de caixa, vamos falar um pouco sobre isso, sobre o fluxo de caixa e o orçamento. Gestão de ativos, aí sim, né, são os investimentos, né, em que a gente vai investir. Gestão de risco, que a gente inclui seguro. Então, muitos seguros vocês já devem fazer normalmente, né, por exemplo, os mais conhecidos, né, seguro do carro, seguro de imóvel, um plano de saúde, um seguro de incêndio, pode ter um seguro
de acidente pessoal. Pode ter também, hoje às vezes é comum, né, você ter seguro, você faz no banco, né, ao sacar um dinheiro. Aqui em São Paulo é mais comum, né? Em Minas eu acho que a coisa não está mais tranquila, né? Mas você tem vários tipos de gestão de risco, planejamento para aposentadoria, que além do próprio INSS, você precisa de pensar na previdência privada. O INSS, grosso modo, paga 5 salários mínimos, né? 5 mil, é um pouco mais de 5, mas grosso modo é 5 salários mínimos. Então, se você tem uma colocação hoje, uma renda hoje, da iniciativa privada, sobretudo, ganha 10, 15 mil, 7 mil já é acima do teto, você vai aposentar no máximo com o teto. Tem uma série de regras para serem cumpridas. E é uma coisa que é importante falar. A gente comentou da questão da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais, daquela curva financeira e de expectativa de vida, que a pessoa nasce, com 20 começa a trabalhar mais ou menos isso, aposenta com mais ou menos 65 e vai ter que gastar a reserva que fez. Mais ou menos 97 em 100 pessoas, elas não conseguem ter, na fase da aposentadoria, uma liberdade financeira. Ou seja, muito poucas pessoas têm. Basicamente porque o custo da saúde é muito caro, principalmente depois que você faz seus 60 anos, né? Quem tem plano de saúde, é só olhar a tabelinha do que acontece quando você faz 60 anos, como isso fica muito mais caro. Então, na medida que você vai envelhecendo, né, o seu presente de aniversário é um plano de saúde cada vez mais caro. E a dificuldade hoje de você viver apenas e tão somente com o INSS é porque você não pode contar muito mais com o governo, porque as 97 de 100 vão depender do governo para sustentar. O governo ele só não esquece de cobrar um imposto. Vão tentar se sustentar com a ajuda da família, mas hoje em dia a família é pequena, em média não tem nem 2 filhos, então provavelmente você não vai poder contar muito com a ajuda da família, ou doações à igreja. Então você precisa estar bastante atento nessa questão da aposentadoria, para que você, lá na frente, consiga ter uma vida, vamos dizer, decente. O planejamento tributário, renda, imóvel, investimentos, isso vale para qualquer pessoa que tem alguns investimentos que são até isentos de imposto de renda. E planejamento sucessório, que inclui aí alguns produtos de previdência, como o próprio PGBL, pode incluir um seguro de vida e um testamento. Ângela, comenta aí um pouco sobre as transformações do planejamento financeiro. Bom, gente, o planejamento financeiro, na verdade, a gente até tem um outro slide falando disso, eu estou invertendo aqui um pouco a ordem. Ele é um processo, tá? E qual é o objetivo do planejamento financeiro? As incertezas, né? As incertezas sempre existiram. Desde a época das cavernas, os homens vivem sobre incerteza. Você não consegue anular as incertezas do mundo, da vida. O que você consegue fazer são amarras que vão te dando mais segurança para você caminhar. E o planejamento financeiro ele tem esse objetivo. Ele tem o objetivo de você refletir sobre a sua vida, organizar a sua vida, de forma que ela seja uma vida mais sustentável, né, que você consiga minimizar, né, essa instabilidade, né, da insegurança das coisas. Então, o planejamento financeiro ele é um processo, volta para o anterior, Júnior, por favor. Ele é um processo contínuo, você vai fazer a vida inteira, mesmo que você não saiba, não esteja pensando nisso, você vai ter que vai ter a vida inteira, né, se organizando financeiramente. E ela traz para você uma visão mais ampla da tua vida, né? E ele é um processo de entendimento também. Por quê? Porque normalmente a gente não vive sozinho, né? A gente vive, em geral, a gente tem uma estrutura familiar, seja pai, seja casamento, seja filho. E existe um certo conflito, né, de interesses, o que interessa mais a uma pessoa, o que interessa mais a outra.
E aqui a gente vai, eu não sei quantos estudantes da economia estão aqui nos assistindo, se tem economistas nos assistindo, mas eu adoro falar que é a grande matéria que a ciência econômica estuda, né? O que a ciência econômica, na verdade, estuda, né? É o conflito entre demandas imensas, infinitas, vamos chamar assim, e recursos escassos. E quando você está na sua vida financeira, você é um micro-organismo da economia, né? Você funciona da mesma maneira. As demandas familiares são grandes e os recursos são escassos, que é a renda familiar. Então, você tem que fazer uma linha de prioridades. E isso, muitas vezes, é muito conflitante. Então, você sentar para fazer um planejamento financeiro te ajuda nisso, a enxergar você como um todo, a unidade familiar como um todo, e listar as prioridades. O que a gente vai fazer de verdade? Porque tudo não vai caber, né? Então, o planejamento financeiro tem esse grande, vamos chamar de mérito, né? De te proteger das inseguranças da vida, tentar te proteger, e te trazer uma linha de prioridade. O que eu vou priorizar na construção da minha vida? E o dinheiro é um caminho, né? É uma parte desse trabalho, né? Na verdade, você está priorizando a sua vida. E o planejamento financeiro olha o lado financeiro dessa priorização. Em linhas gerais, o planejamento financeiro é isso, é esse grande movimento de enxergar a vida como um todo, priorizar as coisas, se proteger das incertezas e viver numa vida mais sustentável ao longo do tempo. Aliás, se me permite, professor, eu posso fazer uma colocação aqui. O planejador, essa profissão do planejador financeiro, ela é muito nova aqui no Brasil, mas é um grande mercado de trabalho para as pessoas que têm um interesse nesse tipo de coisa. É um novo mercado de trabalho para os jovens, inclusive, como uma alternativa, né, de opção de trabalho. Exatamente. Até concordo com o que a Ângela está dizendo, é bastante importante estar comentando isso, porque o planejamento financeiro, a gente está aqui em São Paulo, né? Mas ele pode ser feito tranquilamente em qualquer cidade. Tem cliente, tem demanda para isso, então a gente nota que, na verdade, quanto mais afastado, né, do centro, mais difícil a pessoa é mais difícil para a pessoa ter esse acesso à informação. Então, acho que é uma profissão bastante interessante. Hoje em dia, você consegue até fazer capacitação online, né, as provas e tudo. E pode ser, né, não só para quem faz economia, mas todo mundo que está assistindo a palestra aqui, que está na área de administração, contabilidade, economia, sem dúvida alguma, é um potencial candidato. Né? Lembrando que os bancos hoje estão cada vez mais online, cada vez mais... as pessoas são cada vez mais difícil conseguir um emprego no banco, vamos dizer assim. E, por outro lado, você tem as plataformas de investimento, né, que estão crescendo, e essa assessoria individual. Então, de fato, é bem comentado essa questão aí dessa profissão, né? Se a gente pegar o mercado americano, né, que a gente ainda está longe, muito longe dele, mas se você pegar o mercado americano, quase todo mundo tem um planejador financeiro como tem um médico. É uma coisa muito usual, né? Aqui no Brasil não é assim, mas é um mercado crescente mesmo. Um mercado que cresce. Voltamos a... Você tirou o compartilhamento. Eu tirei um pouquinho, então fica o tempo inteiro com o slide. Então, vamos lá. Então, para a gente poder ser um investidor de sucesso, preciso de ter aí o controle das finanças. E esse processo é um processo de autoconhecimento. Então, o primeiro passo é você começar pelo fluxo de caixa. Mas por quê? Se eu quero investir, por que eu tenho que controlar um fluxo de caixa? Né? Justamente para você, a partir do fluxo de caixa, você conseguir fazer um orçamento e saber o quanto você pode poupar por mês.
Então, esse fluxo de caixa ele é importante que ele seja feito em ordem de data. Então, aqui a gente está colocando um fluxo em que a pessoa está basicamente positiva, né, durante todo esse período, só no finalzinho fica um pouquinho negativa, né? Mas é importante, isso aqui é só uma demonstração, mas é importante começar, né, pela data. Então, para saber se você vai precisar ou não de entrar em algum cheque especial da vida durante o mês, para você poder controlar. Então, por exemplo, o cartão de crédito, ela é uma despesa que você pode optar pela data de pagamento. Então, às vezes, uma mudança da data do pagamento do cartão, uma mudança da data de pagamento de alguma outra conta, isso pode deixar o seu fluxo já durante o mês positivo. Então, anotar as despesas, anotar as receitas. Obviamente, é muito mais fácil fazer um fluxo de caixa, né, de quem de fato está no regime CLT do que no regime de empreendedor, onde depende de recebimento de cliente. Aí é um processo um pouco mais trabalhoso, sim. Mas é importante você ter uma boa noção do que você recebe, da data que recebe, da data que paga. E não adianta fazer o fluxo de caixa de um mês qualquer, porque você geralmente tem as entradas, não, às vezes, não são tão erráticas. Mas, pensando em quem é CLT, tem férias, tem 13º, às vezes tem algum tipo de bônus, e essa entrada ela é um pouco errática, né? Tem data específica. E despesa, então, no início do ano, você pode ter alguma concentração a mais de despesa, de impostos, ou de material escolar, de matrícula. Você tem despesas que, em determinados meses, você vai ter Natal. Enfim, as despesas não são totalmente lineares, o que significa que você deveria estar fazendo essa projeção com bastante cautela, né? Até preferencialmente de mês a mês, para saber exatamente, né, o quanto você recebe, o quanto você gasta, porque a partir daí a gente pode começar a planejar. Não adianta muito nós chegarmos e falar, não, a solução é cortar. Se a gente chega com a postura de cortar gastos, certamente a gente perde a pessoa. É muito difícil alguém concordar em cortar alguma coisa. Por isso que o passo de fazer o fluxo de caixa, de conhecer as despesas, de questionar depois, será que todas essas despesas de fato são necessárias? E como eu posso encaixar os meus projetos dentro desse fluxo de caixa? Então, no momento que você tem essa fotografia, né, você começa a se conhecer, começa a perceber o que é importante, o que eventualmente não é importante dentro das despesas que você tem, para que você possa, de fato, começar a planejar. Então, antes de fazer um investimento, é conhecer a sua realidade financeira. Você pode fazer isso perfeitamente com algum aplicativo, você pode fazer isso no Excel, não tem a forma certa, você pode fazer com um caderno, não tem a forma certa de fazer. O importante é que você faça, conheça as entradas, conheça as despesas, e com base nisso você comece a pensar o que você pode fazer para ganhar mais, o que você pode fazer para ter um consumo consciente, né? Em vez de falar, vamos cortar, né? Vamos ter consciência no consumo, o que de fato eu preciso, o que de fato eu não preciso, e sempre pensando nisso com o que eu desejo. Os meus desejos de curto prazo, que pode ser uma viagem, ou até mesmo comprar algum computador novo, enfim, não importa, alguma coisa de curto prazo, algum desejo, alguma necessidade de médio prazo, que pode ser até mesmo fazer um curso, e coisas de longo prazo, sobretudo, nunca se esqueça, né? Sempre se lembre da questão da aposentadoria. Então, os seus planos têm que, de alguma forma, caber nesse fluxo. E só para complementar, reforçar o que o Júnior falou, a gente está falando de como você se tornar um investidor, né? Não existe investidor sem poupança. Então, o primeiro passo para se tornar um investidor é se tornar um poupador.
Porque o inverso, eu vejo muita gente falando, onde é que eu invisto, o que é melhor investir? E quando você vai analisar a vida da pessoa, ela seria tão mais eficiente na poupança que, às vezes, a diferença de rentabilidade que ela vai ter no investimento é menor do que ela poderia estar agregando, né, no investimento dela com a poupança adicional. Então, a primeira coisa aqui para a gente falar, para a gente se tornar um bom investidor, um investidor virtuoso, a gente tem que se tornar um poupador virtuoso. Ter sempre um fluxo, né, de entrada líquida para você ir colocando na caixa do teu investimento, né? Então, o primeiro passo é ser um poupador para ser um investidor. É um pouco disso que a gente está trazendo aqui, né? Exatamente. Outra coisa é que a gente não tome susto, né, com os boletos, né? Porque no momento que você faz o seu plano, que você tem o seu fluxo de caixa, você não vai se assustar com as despesas chegando, com os boletos chegando, né? Que às vezes você toma um baita susto com isso, né? Nossa, acabou o dinheiro do mês, né? Chegou mais uma despesa. Então, o planejamento, né, a organização das nossas finanças pessoais é o primeiro passo para você se tornar, de fato, um investidor. E, né, Ângela, quando a gente consegue fazer o fluxo, pode fazer o orçamento, né? Eu sou particularmente apaixonada por orçamento, diria que quase uma viciada em orçamento. Porque o orçamento, eu considero que o orçamento ele é libertador, porque você consegue decidir aonde você vai gastar, mais ou menos, tá? E uma coisa importante, vocês observarem, vocês vão ver que tem duas colunas, orçado e realizado. Orçamento, gente, é diferente do fluxo de caixa. O fluxo de caixa a gente registra tudo e vê como é que é o impacto de caixa dentro do mês. O orçamento é um combinado com você mesmo. O quanto eu vou gastar em quê? Não é um registro de despesa, orçamento. Por isso que tem uma coisa que chama orçado e outra que chama realizado. Você é uma empresa, sou eu SA, né? Então eu tenho que saber o que eu vou gastar e vou combinar comigo. Eu vou gastar tanto em tal item. Por exemplo, a moradia, eu vou gastar R$13.200 por mês. Um número aqui aleatório que a gente pegou de um caso específico que a gente levantou. Isso é o combinado que eu tenho. Se eu vou gastar 13.200, se eu gastar 15.000, eu estou quebrando o combinado. Então, alguma coisa aconteceu. Eu tenho que ajustar em algum outro lugar, tenho que rever o orçamento. O orçamento não é meramente registro, tá, gente? De despesa. E não é para chegar para fazer só no final do mês, porque no final do mês, como dizem por aí, Inês é morta, né? O mês já acabou, você não tem mais ação alguma para fazer. Então, o orçamento é para você ir registrando o que está acontecendo ao longo do mês e acompanhando orçado versus realizado. Se você está próximo de estourar o teu orçamento, é hora de parar. Né? Por exemplo, vamos supor que você tem um orçamento, sei lá, de R$100 para sair durante o mês. Se você já gastou 75 na primeira saída do mês, você tem 25 para se ajustar no restante do mês. Não tem como você gastar mais. É meio isso, é um combinado. E o combinado é com você mesma, né? Com a sua unidade familiar, não é com outra pessoa. Quem combina, isso é você com você, né? Exatamente. Então, o ponto aqui é por que eu vou me esforçar para poupar? Né? A Ângela falou, pô, a pessoa já gastou quase todo o dinheiro do mês em saída, já na primeira saída, ainda tem mais 29 dias pela frente, eu só vou ter um pouquinho de dinheiro para gastar, o que eu faço? Bom, então você vai listar prioridade. Esse que é o ponto, né, do orçamento. Então, se você acha que você deve gastar mais nesse mês, pode, mas você está quebrando como a Angela falou, esse compromisso. Você está deixando aquele seu desejo, que provavelmente deveria ser mais importante, para trás. Então, no momento que você fura contigo mesmo, você está sabendo que você furou com você. E que isso, de certa forma, vai deixar você mais longe dos seus objetivos. Não é uma escolha fácil, muitas vezes, mas é preciso ter consciência do que você de fato quer e como você vai alcançar. Então, essa organização financeira lhe permite isso. E esse outro slide, ele
ele é mais ou menos, né, só um resuminho, né, daquele anterior, né, tipo um zoom que a gente está dando, mostrando, por exemplo, quais são os percentuais de despesa em relação à sua receita, né? Enfim, mesmo que seja positivo ou negativo, é o ponto inicial do nosso trabalho. Só uma coisinha rapidinha para a gente passar para outro tema, que é o seguinte: quando a gente falou de cartão de crédito no fluxo de caixa, porque ali é uma data de pagamento e o evento é pagar o cartão de crédito. Quando a gente faz o orçamento, a gente não pode colocar aqui cartão de crédito. A gente tem que abrir o cartão de crédito e ver no que eu estou gastando. Se eu fui no barzinho, vai entrar lá na coisa de lazer. Se eu comprei uma roupa, vai entrar em vestuário. Não é o cartão de crédito que entra aqui. Aqui entra item por item, tá? Lá no fluxo de caixa não, porque o evento é pagar o cartão de crédito, né? Exato, exatamente. Bom, e a questão da inflação, né, que ela está voltando aí com força total, né? E muitas vezes a nossa inflação pessoal, ou seja, o que a gente percebe, é diferente da inflação oficial. E até fica aqui uma questão interessante. Geralmente são corrigidas pelo INPC, o aluguel pelo IGPM. Existe uma medida que ela não reajusta nada, mas é o IPC da terceira idade, que mede a inflação da terceira idade. Ainda tem o custo médico, por exemplo. Então, é uma salada de índices, né? E é interessante que o reajuste seu de salário geralmente não segue a inflação oficial, né? Mas, esquecendo um pouco essa salada, que é bastante interessante saberem que existem vários índices, cada um tem uma certa finalidade, que te deixa mais perdido ainda, né? R$100, quando foi lançado o Plano Real, né, pelo nosso presidente mineiro, Itamar Franco, né? É importante o mineiro lembrar que foi o mineiro que fez o Plano Real. Ele era o presidente da época. Hoje vale muito, mas muito, muito menos, 7 vezes menos do que valia uma nota de R$100. Então, ao longo do tempo, essa inflação vai comendo as coisas. E para você pensar em investimentos, você sempre deveria pensar em investimento com uma taxa de juros acima da inflação. Porque hoje a inflação está rodando aí a 11% ao ano, acumulada dos últimos 12 meses. Está aí rodando a 10,7%. Né? Foi divulgado ontem a inflação brasileira. Só por uma questão de curiosidade, né? A inflação americana está mais de 6%. A inflação alemã está na faixa de 5%. Então, isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. O IGPM brasileiro, né, a inflação ao produtor, de fato está muito elevada. Mas na China, foi divulgada ontem, vamos dizer assim, entre aspas, o IGPM chinês foi 13,4% ao ano. Então, é um fenômeno global, não vamos entrar muito no mérito hoje desse fenômeno, mas você sempre tem que pensar o seu investimento com base em inflação, porque senão você não vai perceber de fato se você está ganhando ou não está ganhando dinheiro. Porque não adianta você, de repente, falar, poxa, eu ganhei 10% no último ano. Tá bom, a inflação foi 10,7%. Então, na verdade, você ganhou 10, você tinha R$1.000, você foi para 1.100, mas teria que ter ido para 1.107. Então, você acabou ficando, na prática, mais pobre, né? Então, sempre que for fazer uma comparação, sempre faça comparando com a inflação. O site do Banco Central tem lá a calculadora do cidadão, por exemplo, que tem todo o histórico de inflação. Basta você digitar o valor, calculador do cidadão, Banco Central, a data de início, a data do fim, escolha o índice de inflação, digita o valor que ele te mostra, né? Quanto que deveria ser o valor reajustado. Então, lembre-se sempre no investimento, primeiro, tirar o imposto de renda.
depois que você tirar o imposto de renda do seu rendimento, tire a inflação. Aí você vai saber, de fato, se ganhou dinheiro ou não ganhou dinheiro e o quanto ganhou. Não se iluda, porque o investimento deu 10%, 12%, 15%, e você acha que foi bem. Aí você tem que tirar o imposto, que em média dá uns 15%, e depois de tirar o imposto, você tira a inflação. Aí você vai saber, de fato, o que te sobrou de rendimento. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora, né, de diversificar e escolher opções, né, as melhores opções de acordo com a necessidade. 2 recadinhos aqui. Né? Primeiro, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, né, pode fazer pelo chat. E eu, particularmente, eu dei uma palestra para o pessoal de Leopoldina, a convite aí da professora Valéria, que talvez pudesse até disponibilizar eventualmente, onde eu falo por umas 2 horas sobre a questão de investimento, sobre diversificação. Então, a gente não vai entrar tanto nesse tema hoje, tá? Mas, em todo caso, tem uma palestra específica, né, que foi feita aí para vocês na Semana de Contabilidade, que, né, eu acho que seria interessante também, eventualmente, deixar disponível para quem quiser assistir. E lá eu entro em mais detalhes sobre diversificação, sobre um pouco de como você pode diversificar o seu investimento, até utilizando aplicações no Brasil, mas que você vai aplicar na Bolsa Americana, que você pode aplicar, como você pode aplicar em Bitcoin, enfim. Então, acho que foi uma palestra legal e tem mais detalhes. Hoje a gente não vai entrar em tantos detalhes como naquele dia. Bom, meta 1, né, Ângela? Qual que é a meta 1? É comigo? Meta 1 você. é reserva de emergência, gente. Todo mundo deveria ter reserva de emergência, é o nome oficial desse tipo de reserva. Eu gosto de chamar de reserva de tranquilidade. O que é a reserva de emergência? É um volume de recursos que você deve ter e que ficam intocáveis ali e você só vai usar se você realmente tiver um imprevisto, uma emergência, tá? E como é que você chega a esse número? Voltamos aqui à importância do orçamento. Você faz o seu orçamento e vê quais são as suas despesas, tá? E faz um multiplicador dessas despesas para estabelecer um montante dessa reserva. Nós, planejadores financeiros, gostamos de falar de 6 a 12 meses, porque a reserva de emergência pode variar muito pelo seu perfil, por exemplo, profissional. Se você é CLT, tem uma vida super estável no seu trabalho, você pode ter uma reserva de emergência um pouco menor do que uma pessoa que é autônomo, que tem um recebimento mais incerto, que tem um mês que recebe muito, no outro mês recebe menos. Essa pessoa deve ter uma reserva de emergência mais robusta. Então, o multiplicador deve ser um número maior de meses. E a reserva de emergência, gente, vou repetindo aqui, eu vejo muita gente que guarda um recurso que chama de reserva de emergência e quando chega no início do ano, paga aquelas contas de início do ano com essa reserva. Ela não é para isso, né? Você vai usá-la para coisas que você não prevê que você precise. Porque você vai pagar o IPVA do seu carro é uma coisa que você já sabe. Então, isso não é uma emergência, não é um imprevisto. É uma coisa que está deslocada no tempo, né, o pagamento. Mas não é um imprevisto nem uma emergência. Eu costumo dizer assim, quando a gente faz seguro, né, eu faço seguro do meu carro, eu faço seguro da minha casa, o que eu quero é não precisar usar o seguro, mesmo o seguro-saúde, né? O que eu gostaria de nunca precisar usar o meu seguro-saúde. Reserva de emergência, eu digo a mesma coisa para ela. Reserva de emergência é aquele dinheiro que você guarda, né, investe, e que você, de preferência, nunca precisa usar, porque se você nunca precisou usar, é porque você não teve uma emergência na tua vida. Então, ela tem o mesmo conceito de um seguro. Ela está ali para te proteger. E o que a gente viu durante a pandemia, que foi uma coisa brutal, né, que aconteceu desde o ano passado, e que muita gente teve uma redução de renda enorme, outros perderam renda completamente, é que quem tinha reserva de emergência conseguiu passar por esse período
um pouco mais, né, tranquilo do que quem não tinha reserva de emergência. Quem não tinha nenhum recurso de reserva de emergência ficou numa situação muito complexa. E a maioria das pessoas se endividou, né? O nosso nível de endividamento no Brasil é altíssimo e muita gente se endividou ainda mais durante a pandemia. Se a reserva é de emergência, gente, agora falando de investimento, o que ela precisa ter como característica no investimento? Liquidez imediata. Porque se é uma emergência, eu não sei que horas eu vou ter essa emergência. Então, esse dinheiro não pode estar preso em algum investimento que eu precise de tempo. E tempo pode ser uma semana. Se é imediato, eu tenho que ter esse dinheiro disponível. Então, o investimento, primeira coisa, ele tem que ter a liquidez imediata. A segunda coisa, ele não pode correr tanto risco de mercado. Ele não pode ter uma oscilação de preço que, se eu precisar, naquele dia veio a emergência, o mercado está péssimo para mim e eu vou ter que vender, de qualquer maneira, sair da minha posição de investimento, porque eu preciso daquele dinheiro. Então, pressupostos básicos da reserva de emergência está aplicada em ativos de alta liquidez e de baixo risco. E aqui na reserva de emergência, a rentabilidade não é o fator relevante no processo de decisão. Porque eu não estou buscando rentabilidade, eu estou buscando proteção para o dinheiro líquido e com pouca volatilidade, né? Com pouca oscilação. E a gente tem alguns produtos no mercado que são interessantes para esse tipo de reserva. Por exemplo, nós temos um fundo que é classificado fundo simples, né? Que é o mais tradicional dos fundos. A rentabilidade dele, em geral, não é a melhor rentabilidade do mundo. Aqui a gente colocou, inclusive, uma observação aqui para prestar atenção na taxa de administração. O Tesouro Selic, né, que é o que acompanha a taxa diária, né, a taxa Selic, também é um instrumento importante, só que a gente tem que lembrar que ele tem você tem que aguardar 24 horas, né, porque se você pede resgate hoje, ele vai pagar 24 horas, aspas, no dia útil seguinte que ele vai pagar. A poupança é interessante nesse caso? Pode até ser. Só a única observação que a gente faz é que ela tem aniversário a cada 30 dias. Se eu movimentar antes dos 30 dias, você perde o rendimento do mês, né? E também, não está aqui, mas eu também indico os CDBs de liquidez diária, né, de bancos sólidos. Também pode ser uma boa opção para reserva de emergência, em que pese também ter IOF, né? Tanto o fundo como o CDB no curto prazo, até 30 dias tem IOF. Mas, assim, reserva de emergência, gente, é para a emergência, não é um dinheiro que está ali para a gente usar porque apareceu alguma coisa que a gente, eu tinha que pagar e esqueci. Não é emergência mesmo, né? Problema mesmo. Né? E uma colocação que eu queria fazer, não sei se a Ângela concorda totalmente, mas antes de você começar a fazer investimento, você deve procurar montar essa reserva. Por quê? Né? Se você passa por uma necessidade, por um aperto, se esse dinheiro está aplicado no mercado financeiro, tem muito fundo de investimento que te pede 60, 90 dias para resgatar. Então, como é que você vai fazer? Então, você vai precisar de um dinheiro, daqui a 90 dias, por exemplo, e falar, tudo bem, meu fundo é de 90 dias. Só que é um fundo de ação. Então, você vai pedir o resgate hoje. Daqui a 90 dias, a bolsa vai estar estável, vai subir ou vai cair? Bom, ninguém tem a mínima ideia, né, daqui a 90 dias. Então, quanto mais essa reserva for composta antes de você fazer os outros investimentos, melhor. Porque o primeiro passo para dar tudo errado é você não ter a reserva e começar a ir para o cheque especial, que tem uma taxa mensal altíssima, ou por algum outro tipo de financiamento bancário, ou até pior, né? Pedir dinheiro fora do sistema bancário, né? Um amigo, um agiota, enfim, esse tipo de situação. Então, o ideal é você sempre formar esse colchão. Por isso que a Ângela falou até que a rentabilidade não é o mais importante, né? Que você tem uma ideia de colchão. E esse colchão de segurança,
ele deve ser montado antes de você, de fato, ir para outros investimentos, para evitar de você ter uma emergência e não ter esse fácil acesso ao dinheiro seu. A gente vê, às vezes, pessoas que têm o que tem investido, está investido em bolsa, ou está investido em previdência. São produtos interessantes? São interessantes, mas não é para o primeiro dinheiro. O primeiro dinheiro que você guarda é esse dinheiro aqui, da reserva de emergência, com essa característica de ser líquido e muito conservador na sua aplicação. Exato, é por isso que ou é Selic ou CDI. E falar um pouquinho do nudge, né, Ângela? Você que gosta muito desse assunto. O nudge, na verdade, a gente traduzindo literalmente, é um cutucão, né? Na psicologia econômica, né, você tem dois grandes autores, né, que é legal para quem quiser ler. Esse livro é interessantíssimo, que é o Taylor e o Sustain. Eles escreveram um livro que é o nudge. O que é o nudge? O nudge é aquele empurrãozinho, tem até o elefantinho ali dando um empurrãozinho, é o empurrãozinho que você dá para lembrar a pessoa de alguma coisa. Às vezes é você mesmo, né? Você deixa um bilhetinho colado em algum lugar. Quando você cola um bilhetinho, por exemplo, no seu computador, falou, tem que pagar uma conta amanhã, você está fazendo um nudge para você mesmo. O nudge é isso. E um nudge interessante, no caso de investimento, particularmente até no caso da reserva de emergência, é você aplicar automaticamente. O dinheiro entra na tua conta, esse dinheiro já sai direto e vai para uma aplicação automática. Você pode fazer isso com poupança, você pode fazer isso com título público, por exemplo, o Selic. Então, é um grande nudge. Você já tem aquela lembrança, aquele movimento que às vezes você não precisa nem fazer, né? Você não precisa comandar. O próprio banco já vai lá e comanda e faz o investimento para você. Tá? Nudge é uma coisa muito legal para a gente ir caminhando mesmo na vida financeira. Você fazer lembretes para você mesmo ou fazer ações que sejam automáticas, que te tirem do mundo de você ter que decidir, ter que se movimentar. É um processo muito, muito interessante do nudge. Né? E a gente vê ali, por exemplo, tem as escadas que tem para mostrar onde sobe, onde desce, né? Já está assim, marcadinha. Eu uma vez visitei uma viagem que eu fiz, eu achei super interessante, já faz muito tempo, né? Hoje a gente até vê já isso aqui, assim, com mais facilidade. Toda a lata de lixo que tinha na cidade, bem antes da lata de lixo, tinham as pegadinhas dos passos, para as pessoas, sabe, já olharem ali, ali tem uma lata de lixo, era um nudge. Se você estava com alguma coisa na mão, você não ia jogar fora antes, porque tinha aquele alerta de que teria uma lata de lixo logo em seguida, né? Então, o nudge é isso, são essas cutucadas para a gente se movimentar. Mas e essa estrada aí... Quem tem interesse, desculpa, Gina, quem tem interesse nessa área comportamental, que é uma das minhas áreas de paixão, esse livro, gente, é muito legal, tá? E tem em português, então é um livro super legal de se ler, Nudge. E lá fora, né, eles fazem nudge nas estradas e nas ruas fingindo buraco, né? Aqui a gente não precisa dessa tecnologia, né? Enfim. E falar um pouquinho do perfil, né, dos investidores, né? Então, basicamente, você pode ter aí mais de 3 perfis, ok? Mas os 3 perfis mais clássicos é conservador, moderado, arrojado ou eventualmente agressivo. O conservador, o próprio nome fala, ele quer preservar, ele quer conservar o que ele tem, preservar o que tem. Daí o nome conservador. E geralmente é um investidor que vai optar por produtos de renda fixa, preferencialmente produtos de renda fixa com taxas pós-fixadas, como Selic ou CDI. Não vamos entrar hoje no mérito das taxas pré-fixadas, mas as taxas pré-fixadas eventualmente podem trazer um grande prejuízo para as pessoas se fizerem resgate antecipado. Então, quando a gente fala de tesouro direto, ou escuta falar de tesouro direto, a gente tem que pensar que tem 3 conjuntos de títulos. Que são os títulos pós-fixados, que são o conhecido Tesouro Selic.
ou tecnicamente o LFT, né? Mas no Tesouro Direto a gente chama de Tesouro Selic. E tem outros dois títulos. Um que é o pré-fixado e o outro que ele é o indexado ao IPCA. Bom, para que serve o título indexado ao IPCA? O título indexado ao IPCA, ele vai ter um rendimento da inflação oficial mais uma taxa de juros anual, que hoje está mais ou menos 5%. Então, vai render, se a inflação está 10, grosso modo, esse título vai te render antes dos impostos, antes do custo do Tesouro de 0,20 e antes da inflação, ele vai te render 10, que foi a inflação acumulada, mais a taxa de juros, que hoje está em 5%. Vai te render mais ou menos 15% bruto. Né? Quando você faz o rendimento líquido, isso não vai dar muito mais do que 2 acima da inflação, 2,5 acima da inflação. Mas o título indexado à inflação, ele pode ser muito bom para você acumular dinheiro no longo prazo, né, para fins de aposentadoria. Porque quando você vai aposentar, você vai receber o dinheiro totalmente corrigido pela inflação oficial, mais uma taxa de juros. E você tem títulos que vencem daqui a mais de 30 anos. Então, você pode deixar o dinheiro lá aplicado por 30 anos. Mas ele não é um título que vai servir para uma reserva de emergência ou para algum tipo de aplicação de prazo mais curto. Então, o indexado tem uma data específica de vencimento, tem de 10 anos, 15 anos, 30 anos, e o ideal é que você espere, né, que ele chegue lá no vencimento para poder resgatar. E tem os pré-fixados também, que são títulos que vencem em 2 anos, 4 anos, 10 anos. Só que são títulos muito perigosos e podem gerar grandes perdas de capital se você não souber usar. Por exemplo, muitas pessoas que aplicarem pré-fixados de 10 anos, ou seja, você aplica por uma determinada taxa e essa taxa vai valer pelo período dos próximos 10 anos. Bom, no ano passado, essa taxa era de 6%, 7%, e olhe lá. Hoje ela praticamente dobrou, né? Ela saiu de 6 para 12. Então, quem aplicou uma determinada taxa, só que hoje essa taxa é o dobro. Se você for resgatar antecipadamente, isso aqui até merece digamos, uma explicação longa e adicional, que a gente não vai fazer agora, explicar como calcula isso exatamente, como é o risco, e para que você pode usar, e o que a gente fala é que você não deve usar os pré-fixados se você não conhece. E se você aplicou a 6, com expectativa de receber 6% ao ano por 10 anos, e hoje está a 12% o juro, então você está perdendo um dinheirão. E mesmo que você não resgate antecipadamente, que você leve o título até o vencimento, a inflação já está 10, né? Então também você está perdendo dinheiro com isso. Então o conservador, ele vai preferencialmente utilizar títulos ligados ao Selic, que é a taxa básica da economia, que é a taxa que o Banco Central define a cada 45 dias. Então, agora, em dezembro, vai ter uma nova reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. A taxa vai subir de 7,75 para provavelmente 9,25. E esse é o investidor conservador. Ele vai receber, geralmente, a taxa de juros definida pelo Banco Central. O moderado, ele vai começar a correr um pouco mais de risco no investimento, porque, além dele entender melhor o que é risco, provavelmente os prazos para ele precisar do dinheiro não é só de curto prazo. O investidor conservador também tem a questão do prazo. Ele está geralmente pensando mais no curto prazo. O moderado, ele já vai precisar de dinheiro, não, daqui a 3, 4 anos eu não vou precisar de dinheiro. Então ele vai colocar um pouco mais de risco nas suas aplicações. E o arrojado, geralmente é uma pessoa que tem mais conhecimento do mercado, entende que a bolsa pode cair 20%, 30%, entende que os títulos pré-fixados podem ter uma variação muito grande de preço,
e, consequentemente, ele pode arriscar mais, porque também ele não precisa da grande parte do dinheiro, pelo menos no curto prazo. Então, o arrojado, para ele ganhar mais, ele vai arriscar mais. Não quer dizer que ele vai ganhar mais, mas ele vai arriscar mais nessa busca por um ganho um pouquinho maior. Ok? Gente, e tem uma coisa só de complementar o que o Júnior está falando, é que mesmo que você seja, por exemplo, perfil arrojado mesmo, né, você não tem problema com a volatilidade, né, do mercado, mas pode ser que em determinados momentos você não possa investir de maneira arrojada, porque o prazo daquele recurso que você está investindo não é um prazo longo. Vamos supor que você tenha que pagar um compromisso daqui a 6 meses. Você pode ter o perfil mais arrojado do universo. Você não deve botar o seu dinheiro em alguma coisa de perfil arrojado, de volatilidade, porque apesar de você, a pessoa, né, ter esse perfil, aquele dinheiro não pode sofrer aquele tipo de risco, né? Então é uma coisa importante. E uma outra coisa também, rapidamente, que o Júnior falou do Tesouro Direto, né? Que as pessoas falam do Tesouro Direto de uma maneira incorreta. Até nos jornais, você lê matérias que às vezes eu leio e falo, meu Jesus, o Tesouro Direto, gente, não é um título. O Tesouro Direto é a plataforma do Tesouro Nacional, onde você opera os títulos do Tesouro Nacional. Né? Que quem emite título público no Brasil é o Tesouro Nacional, que é o caixa do governo federal, né? Mas tem muita gente que escreve, compre Tesouro Direto. Não existe comprar Tesouro Direto. Você compre no Tesouro Direto um dos 3 títulos que o Júnior acabou de falar. Porque, às vezes, você escuta isso e a pessoa está te falando de um papel que não tem, de um dos títulos que não tem nada a ver com o que você deve fazer. Por exemplo, um título em IPCA está dentro do Tesouro Direto. Um título Selic também está dentro do Tesouro Direto. Tá? E tem, assim, as pessoas se referem muito incorretamente a essa expressão, né? Tesouro Direto. Tesouro Direto é só a plataforma onde o Tesouro vende os títulos, compra e vende títulos do Tesouro Nacional. Exato. Então, só para recapitular um pouco o que a gente falou, você vai fazer o seu fluxo de caixa, você vai fazer o seu orçamento, você vai pensar nos seus desejos e das suas necessidades para poder se organizar para juntar dinheiro para cumprir os seus objetivos. Né? Guardar dinheiro por guardar dinheiro, o melhor exemplo que tem é o Tio Patinhas. Né? Então, as pessoas têm que ter uma motivação, e essa motivação é justamente você ter planos, e na medida que você junta o dinheiro, você vai poder desfrutar desse dinheiro ao atingir o objetivo. Você vai montar a sua reserva de liquidez, a sua reserva de emergência, a sua reserva de tranquilidade, com pelo menos 6 meses dos seus gastos mensais. Então, se você recebe 2.000, mas gasta 1.000 por mês, a sua reserva é 6 vezes R$ 1.000. Né? Depois você vai fazer o seu perfil de investidor para saber se você é um investidor mais conservador, mais moderado, mais arrojado. Né? Esses aí são os passos. Né? E um outro detalhe, né? Como a Ângela falou, arrojado, de repente, num determinado momento, não pode ser arrojado. Mas com o conhecimento de finanças e com o passar do tempo, um investidor conservador pode perfeitamente migrar para o arrojado. Uhum. Não é que você está... o cara pega um carimbo na tua testa, você é conservador, né? Você nunca mais vai poder ser outra classificação de investidor. Não é verdade. No momento que você tem um pouco mais de dinheiro aplicado, no momento que você aprenda mais sobre o mercado, você pode perfeitamente navegar de conservador para moderado e moderado para arrojado. Vamos lá para o próximo slide. Vou falar só mais uma coisinha, Júnior, só me permite uma coisa. Para você definir o perfil de investidor, né, se você for a investir em qualquer instituição, seja numa plataforma, seja num banco, você vai preencher um questionário que chama-se API, Análise do Perfil de Investidor. Só que isso é utilizado quase como se fosse uma burocracia do banco. E ele é um documento muito importante para você preencher, porque são dessas questões que ele traz ali naquele questionário que vai sair o seu perfil. Então, se você vai preencher um API, reflita sobre o que você está respondendo. Não é uma burocracia para você poder aplicar, vou responder aqui de qualquer maneira, só para poder aplicar o recurso.
Não é assim. Esse documento, o API, ele é muito importante, porque é ele que vai definir o perfil. E por que ele é importante? Porque se você preenche um API num banco e dá que você preencheu de qualquer maneira lá, meio assim, sem prestar atenção, e deu que você é um investidor arrojado, por exemplo, o que o API serve? Para que o API serve? Para fazer o casamento que o seu gerente vai estar fazendo entre o seu perfil e os produtos adequados para você. É para isso que ele serve, para fazer o que a gente chama de suitability, é fazer a adequação. Se você preencheu de qualquer maneira, o seu gerente provavelmente, ou a plataforma provavelmente, vai mostrar produtos inadequados para você. Então, preencham com cuidado. O API é um instrumento importante, que é muito mal utilizado, tanto pelas instituições quanto pelo próprio investidor. Obrigada, Júnior. Desculpa, interromper você no meio da fala. E fala aí esse e outros slides. Tá. Você gosta mais também esse do assunto. slide aqui é engraçadinho. Eu levei muito tempo, se a gente olhar como se fosse um gráfico, né? Conforme a gente olhe, tem um coelho, né? O rabbit, e tem o duck, tem o pato, né? Eu tenho uma dificuldade enorme para enxergar o pato, mas se eu forçar bem o olho, eu até enxergo o pato. Isso, gente, significa como a gente percebe, né? O que a gente trouxe aqui para dizer isso, né? Como a gente percebe o mundo, como a gente percebe risco, é diferente. Às vezes você está percebendo uma coisa e outra pessoa está percebendo outra, e às vezes você está percebendo incorretamente, tá? Então, esse é só para dizer isso. A gente tem uma percepção do mundo, né? Dos investimentos e dos riscos, que nem sempre é a percepção adequada, é a exata, né? Obrigada, Júnior. E trazendo, né, para você completar aí, né, trazendo aí para as finanças. Você quer que eu fale da versão? A Isso. gente tem uma coisa muito importante para a gente falar sobre esse assunto. Risco, a gente dificilmente sabe exatamente qual é o risco que a gente está correndo. A gente, de verdade, não tem a aversão a risco. A gente tem a aversão à perda. Então, quando fala assim, qual é o seu perfil de risco, na verdade, o que a gente está querendo dizer é qual é o seu perfil de tolerância a perder. É disso que a gente está falando. Porque o risco, às vezes, a gente nem sabe. O produto chama não sei o quê, eu nem sei do que produto, exatamente como é que é o produto. Agora, se o gerente puder te explicar qual é o risco que você está correndo e o que significa isso em termos de perda, você tem um outro raciocínio. Então, isso é uma coisa muito importante, que o Kahneman fez um estudo, que é a aversão a risco e a aversão à perda. Eu tenho uma área, se a gente olhar aqui o gráfico, se você olhar a carinha sorridente aqui, você vai ver que a área aqui do pontilhado, né, a área de satisfação, comparativamente com a área do menininho que está chorando ali, que é relativa à perda, a área da perda é muito maior, apesar de eu estar falando de 2% de ganho ou 2% de perda, eu sofro muito mais, eu sinto muito mais quando eu estou perdendo. Se eu ganhar 2%, eu estou feliz. Agora, se eu perder 2%, eu sofri muito mais do que a alegria que eu tive quando eu ganhei 2%. E isso faz a gente ter reações. Então, se eu estou no mercado e o mercado subiu e eu ganhei 2%, eu tenho mais facilidade de sair da posição, vou realizar meu lucro, vou botar no bolso e sair da posição. Se é perda, a gente se agarra na perda. A gente tem dificuldade em assumir perdas. Então, é mais provável que você segure a posição numa expectativa de que o mercado volte, você compre mais para fazer um preço médio naquela ação. A aversão à perda é muito mais forte do que a gente imagina. E, para isso, a gente sempre tem que ter um ponto de referência, né? Então, meu ponto de referência aqui, se eu olhar meu copinho mais cheio, eu fiquei super feliz, mas se eu olhar o meu copinho mais vazio, eu vou ficar muito mais triste do que se eu tivesse ganho o mesmo percentual que eu estou perdendo. Então, essa é uma das coisas muito importantes que a gente tem que pensar quando a gente pensar em investimento. Eu não tenho aversão a risco, eu tenho aversão à perda. Porque se eu penso isso, eu começo a refletir melhor. Nossa, e se eu colocar num mercado, num ativo, que pode cair
muito, como é que eu vou me sentir se eu perder? Porque se o cara falar, esse ativo tem mais risco, ficou no etéreo. Traduz esse pensamento do risco para um sentimento de perda. Você vai entender muito melhor o que você está fazendo com o seu investimento. Exatamente. Então, até como falei com a Ângela antes da palestra, a gente poder até indicar aí algum autor ou algum livro, né? Então, a gente já comentou do Thaler, que é Nobel de Economia, o Kahneman também ganhou Nobel de Economia, né? Com o livro dele lá, O Pensamento Rápido e Devagar. Então, são referências importantes, né, para quem está aí numa universidade, fazendo cursos que, de certa forma, são ligados não só a investimentos, mas a decisão, né, porque um contador, um administrador, um economista sempre está se deparando em decisões, ter um autoconhecimento melhor. Muito do resultado dos seus investimentos vem do psicológico. Então, dependendo de como você se comporta no mercado, isso vai refletir no retorno dos investimentos. Já foram feitos vários estudos, inclusive nos anos 80, não lembro o nome do fundo, foi o fundo que mais deu dinheiro nos Estados Unidos nos anos 80, e a maioria dos cotistas, a maioria das pessoas que investiu nesse fundo não teve um bom rendimento. Quando o fundo caía, pedia o resgate. E quando a cota do fundo, né, o valor do fundo subia, ele aplicava. Então, a gente observa, traduzindo, quando a Bolsa estava a 130 mil pontos para o Brasil em julho, compre Bolsa porque vai para 150. Agora ela bateu 100 mil praticamente. Então, no 100 mil, vou vender a Bolsa porque ela caiu muito. Na verdade, a postura tem que ser o inverso, né? Se a Bolsa está a 130, não vou dizer que você tenha que vender. Mas se ela caiu para 100, também não é hora de você vender. Aí é hora de você, provavelmente, aplicar. Então, a forma que o investidor lida com o seu psicológico e transfere isso para as suas aplicações vai determinar o seu retorno no longo do tempo. Então, toda vez que a Bolsa sobe, você aplica. Toda vez que a Bolsa cai, você resgata. Você vai ser um investidor que sistematicamente vai perder dinheiro no mercado. Então, o controle psicológico, o entendimento disso, ele é muito importante. Como a gente está numa palestra para uma universidade, eu até falei com a Ângela, vamos falar um pouco do fundamento, vamos comentar um pouco sobre autores, para que vocês possam, até mesmo, quem sabe, fazer um TCC sobre o tema, né? Por que não? E tem uma coisa muito interessante que a gente percebeu muito marcantemente durante a pandemia, tá? Quando você tem um perfil de risco que você fez bem feito, né? Você está no seu perfil adequado, você tem mais resistência, mais resiliência às movimentações de mercado. Se você está lá, respondeu sem o menor critério e deu que você é arrojado, ou deu que você é conservador, mas mesmo assim, tá Deus e o mundo indo para um determinado mercado, você vai atrás, né, que a gente chama de efeito manada, né, na psicologia econômica. Quando o mercado vai contra você, você não aguenta ficar. Então, teve gente que saiu da Bolsa, vou falar da Bolsa particularmente, no dia 22, acho que foi 22 de junho, foi o ponto mínimo da Bolsa durante a pandemia, ano passado. E tinha gente saindo desesperado. Não era nem porque precisava de caixa, é uma coisa diferente. Eu preciso do dinheiro, seja que preço for, eu vou vender. Mas porque não aguentou. Quem tinha um perfil mais adequado sofreu pra caramba, né? Chorou lágrimas ali, vendo aquele mercado louco. Mas ele estava mais preparado para o mercado de uma volatilidade, não com a loucura que aconteceu por causa da pandemia. Mas então, você estar adequado ao seu perfil é muito importante, porque você estar adequado ao seu perfil te dá resiliência às oscilações do mercado. Se você não está adequado, o primeiro balançar do barco, você quer pular no mar. Então, essa é coisa muito importante para a gente ter em mente, para se tornar um investidor. Aqui, eu adoro uma palavra que é até engraçada, é muito antiga. Eu gosto muito da palavra virtuoso. Para você se tornar um investidor virtuoso, você tem que poupar,
você tem que saber bem qual é o teu perfil de investimento, você tem que ser resiliente em alguns momentos. Pronto, João. Exato, exato. Então, vamos falar um pouquinho mais de investimento. Tem aquela máxima, né, de não guardar todos os ovos na mesma cesta. O que a gente pode traduzir, basicamente, é como eu vou investir e, de certa forma, reduzir o risco. Né? Como é que eu vou pegar o queijo na ratoeira sem morrer? Tá de capacete. Então, você vai fazer um investimento em vários títulos de renda fixa ou de ações, por exemplo. Você vai escolher uma boa empresa de um bom setor e ter uma carteira de ações ou de renda fixa, né, que empresas emitem debêntures, né, que são títulos de renda fixa, por exemplo. Você vai ter uma carteira de várias boas empresas de vários bons setores. Traduzindo isso, tá? Então, nesse slide aqui, isso aqui não é uma recomendação, em que pese serem 6 empresas muito boas, mas notem que Vale, Magazine Luiza, Banco BTG Pactual, Porto Seguro, Natura e Pets são empresas que, como eu falei, não é uma recomendação, mas são empresas todas boas, estão em geral em bons setores. É lógico que o varejo hoje está sofrendo pela alta dos juros, né? Mas, enfim, mas são de bons setores, são boas empresas, e no lugar de você comprar, por exemplo, Magalu, Renner, Via Varejo, Loja Americana, Marisa, lembrei o nome da ação, é Meli, mas é Mercado Livre. Em vez de comprar 6 ações do mesmo setor, essas 6 são empresas SAs, em vez de você comprar Porto Seguro, IRB, Sul América, WIS, que é tudo seguradora, então você está concentrando o teu risco. Então o negócio é você comprar, por exemplo, 6 ações de boas empresas, de bons setores, porque se, por exemplo, a Magalu não está indo bem nesse momento, Pets está indo bem. Por exemplo, Porto Seguro está indo bem. Então, uma coisa acaba compensando a outra. Tá? Você tem um equilíbrio. Então, sempre que você vai fazer um investimento, você tem que pensar na diversificação. Um vai mal, por exemplo, os outros vão bem, e assim a sua carteira vai compensando. Na outra live, né, que eu acabei de fazer essa outra aqui sozinho, não fiz com a participação da minha amiga Ângela, eu estava comentando como é que você pode investir. Né? Às vezes, um investimento, né? Poxa, mas como eu vou escolher uma empresa? Bom, você pode optar pelos fundos de investimentos. Né? Então, você tem fundos de investimento em ações e você pode aplicar. Ou você pode abrir uma conta simplesmente numa corretora de valores e aplicar diretamente o seu dinheiro num fundo de investimento que é vendido na Bolsa. Esse fundo de investimento que é vendido na Bolsa tem um nome chamado ETF. E os ETFs, eles replicam, por exemplo, um determinado índice. Então, existem ETFs que replicam o índice Bovespa. Não precisa... Como eu vou selecionar uma ação? Você pode simplesmente aplicar num fundo de ação ou num fundo de ação vendido em bolsa, que a gente dá o nome de ETF. E um outro ponto, que também é importante, hoje é muito fácil você investir o dinheiro fora do Brasil. Então, você pode investir no S&P, você pode investir na Nasdaq, você pode investir em bolsa europeia. O urânio não é tão simples, mas você pode investir em urânio. Você pode investir em fundo de investimento imobiliário dos Estados Unidos. Você pode investir em renda fixa do exterior. Você pode investir em ouro e criptoativos, criptomoedas. Então, você não fica restrito apenas a investir nas ações do Ibovespa, nos fundos imobiliários, nos PGBLs e VGBLs, né, que são produtos específicos de previdência privada. Então, você não fica restrito a apenas isso. Hoje, com R$12, você compra na Bolsa Brasileira, por exemplo, uma cota da Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia Americana.
Você hoje, com mais ou menos R$ 70, você compra uma cota do Hash 11, que é um fundo de criptomoedas. Você hoje, com mais ou menos R$ 11, você compra uma cota de ouro. Tudo na Bolsa Brasileira. Então não tem que se preocupar em mandar para fora nem nada. Então você, com mais ou menos aqui, não deu nem R$ 100 que eu falei, não deu nem R$ 100, você pode ter uma cota de criptomoeda, Bitcoin, Ethereum e outras. Você pode ter uma cota da Nasdaq, você pode ter uma cota de ouro. Então não é um valor proibitivo e permite que você tenha os investimentos locais e possa também fazer um investimento internacional, sem você sair do Brasil, sem você ficar correndo atrás de fundo. Se você acha que a Nasdaq é bom, se o S&P é bom, se você acha que a Bolsa Europeia é boa, você pode perfeitamente, né, na Bolsa Brasileira, com poucos reais, diversificar o seu investimento. Então, se você tem R$ 1.000, você pode ter cota da Bolsa do S&P, você pode ter cota do Nasdaq, cota de ouro, cota de Bitcoin, e ter dinheiro aplicado na Bolsa Brasileira, no Tesouro Direto, em fundo de investimento imobiliário. Ou seja, não é mais algo proibitivo como era, por exemplo, há 2 anos atrás. Então, isso está muito mais simplificado. Então, é importante você abrir a sua cabeça e perceber que não é tão difícil fazer um investimento amplo. Não é você hoje, porque a Bolsa Brasileira está ruim, você pegar todo o seu dinheiro e comprar cota da Nasdaq ou do S&P na Bolsa B3. Né? Você cadastra em qualquer corretora do Brasil, você pode comprar esses ativos. Então, não é para você vender tudo que você tem eventualmente aplicado em ativos nacionais para investir tudo em ativos internacionais. Pode até ser um momento errado para você fazer isso. Mas você pode, né, fazer aplicações regulares, porque uma coisa que é importante comentar, né, Ângela, daí a necessidade do fluxo de caixa. Você não vai fazer um investimento apenas uma vez na sua vida. Você, preferencialmente, a cada mês ou a cada 2 meses, você vai estar fazendo um investimento. Você não vai hoje vou fazer um investimento e acabou. Não, é um processo para a vida toda. Então, você vai pegar lá, por exemplo, eu tenho R$ 200 por mês para investir. Então, você fala, eu quero ter 70%, 80% de Brasil e 20% lá fora. Aí, com esses R$ 200, você vai, né, comprando, né, de acordo com o que é possível. Eu tenho R$ 1.000, tá bom. R$ 1.000 você vai comprando de acordo com o que é possível. Mas o aporte regular, inclusive em fundos de previdência, que eventualmente pode até te dar um ganho tributário, e ele é fundamental para a saúde financeira sua ao longo da sua vida. Só complementando uma coisa, Júnior, só lembrando que, mesmo investindo no Brasil, né, em reais, você nesses investimentos no exterior, você sofre o impacto da variação cambial, tá? Sim. Você tem a variação do dólar, porque, de fato, você está comprando aqui no Brasil, mas os ativos estão lá fora, então eles têm uma paridade, né, da moeda. E os investimentos no exterior agora estão muito mais facilitados no Brasil, não estou nem fazendo apologia de investir lá fora, mas estão muito mais fáceis de serem feitos aqui no Brasil. E uma coisa importante ao longo do tempo, né, da gente começar a pensar nisso, é que o PIB brasileiro, na verdade, pesa menos, vamos botar aqui arredondadamente, 2% do PIB mundial. Né? Então, as economias lá fora, nós somos pequenos, né, quando a gente compara aos Estados Unidos, mesmo a China, né, obviamente, não é que a gente vai operar na China direto, mas a gente é muito pequeno, né? O número de ações na Bolsa do Brasil, nas bolsas brasileiras, na Bolsa Brasileira versus as bolsas americanas, é assim, muito pequeno. Então, a internacionalização dos investimentos é uma tendência, né? Que a gente tem que estar acompanhando para poder ir diversificando a carteira com o tempo, com o volume, né, de recursos e diversificando a carteira também.
Não é mais o que era, né? Antigamente, para você fazer isso, você tinha que mandar o dinheiro lá para fora. Era uma complicação danada. Hoje não é mais assim. Se quiser fazer direto lá fora, você pode até fazer, mas você consegue fazer investimento aqui no Brasil. Sim. E é interessante, a Tesla, Facebook, Apple, elas são companhias que, isoladamente, uma Tesla vale mais do que todas as ações de todas as empresas na Bolsa Brasileira. A Apple vale mais ou menos 2 vezes a soma de todas as ações negociadas na Bolsa Brasileira. Vale 2 vezes a soma da Vale com Petrobras, com Banco Itaú, com Bradesco, com Banco do Brasil, com Natura, enfim. Só a Apple vale umas 2 vezes mais, né, do que toda a soma da Bolsa Brasileira, para ter uma ideia de como o nosso mercado é pequeno. Então, é uma forma da gente estar aproveitando, né, essa internacionalização. E não podemos deixar de falar ao final da palestra sobre fraudes. Então, aqui é um compilado da CVM, e fraude quer dizer o seguinte: nós temos, pelo menos, né, nos últimos anos, percebido aí uma pirâmide por dia no Brasil, em média. Né? Já tem mais de 400 pirâmides que foram que foram descobertas esse ano aqui no Brasil, que fraudaram as pessoas. A mais famosa foi o cara lá de Cabo Frio, né? Que até teve passeata para deixar ele livre. Eu não lembro o nome da empresa dele lá. Tinha bilhões, né, de reais de brasileiros. Então, desde que o mundo é mundo, né, desde quando a gente era criança, né, a gente recebia aquelas correntes via carta do correio, né, de mandar dinheiro, corrente de selo, né, e a coisa vai evoluindo. E hoje as pessoas usam maldosamente o Bitcoin, que é um ativo. Bom, particularmente eu gosto, né? Não é todo mundo que gosta de Bitcoin, né? Mas eu acho que um pouquinho não faz mal. Mas usam maldosamente um ativo para falar em uma rentabilidade muito alta e garantida. Então, na verdade, você tem que... Eu até brinco, né? Você não tem nem que ligar para a CVM, tem que ligar para 190. Isso é uma fraude, é um caso de polícia. Então, o que você deve fazer? Você deve, sempre que tiver uma dúvida, verificar no site da CVM ou do Banco Central se aquela proposta é de uma empresa séria, né? Uma empresa que está fiscalizada pela CVM ou pelo Banco Central. Se a pessoa que está te indicando é uma pessoa séria, né? Particularmente eu e Ângela somos até consultores, né? E somos registrados na CVM. Temos o nosso registro, né, na Planejar, que é a reguladora da certificação CFP, tem código de ética. Então, você tem que ter muita certeza de que a empresa e a pessoa que está conversando com você são pessoas sérias, que estão num processo de regulação, que não existe rendimento garantido e que não é possível ter um retorno alto, inclusive, por mês. O Bitcoin dobrou nos últimos 3 meses. É verdade, o Bitcoin dobrou de preço nos últimos 3 meses. Mas utilizar essa facilidade que, às vezes, o Bitcoin tem de subir, mas também de cair muito, mas de utilizar essa facilidade do Bitcoin de subir para garantir um investimento, isso é uma fraude. Então, o seu dinheiro você ganhou com muita dificuldade. Se você perder, você não vai perder o seu dinheiro, você vai perder o seu tempo, você vai perder o seu sacrifício, você vai perder a sua ausência, às vezes, com os amigos e a família que você abdicou para estudar, para trabalhar e ganhar mais. Pior do que perder dinheiro é roubar teu tempo. Então, vocês tomem muito cuidado com esse assunto. Gente, uma coisa importantíssima também é o seguinte: nunca, eu falo isso, nunca transfira dinheiro para uma pessoa física para fazer investimento. Isso é típico desses golpes.
O cara te vende agora, é o último. Ah, se você, nossa, está acabando o lote do investimento. Ou você faz agora ou você não faz, é maravilhoso e tal. E aí pede para transferir o dinheiro não para uma instituição registrada na CVM, muitas vezes para a própria pessoa física. E isso é o zero e vezeiro. Acontece diuturnamente esse tipo de golpe, gente. Nunca transfiram dinheiro para conta que não seja a sua conta. Se você vai operar numa plataforma, você vai ter a sua conta naquela plataforma. Porque a gente já está mais acostumado com o banco, mas hoje todo mundo quase está acostumado com as plataformas, né, de investimento. Na plataforma você tem a sua conta, não é a conta de ninguém nem da própria plataforma. Então, nunca transfira dinheiro para investimento que não seja para a sua própria conta de investimento, né? Exatamente. Tudo que você faz diretamente na B3 através de uma plataforma, você tem como consultar a bolsa, até mesmo para saber se é verdade que você tem aqueles ativos ou não. A vantagem de você aplicar na bolsa, você consegue entrar no site da bolsa e verificar se realmente eu comprei o Bitcoin, na verdade é um ETF de Bitcoin, né? Da Bolsa Brasileira, e se isso realmente está no meu nome. Então, é importante você também fazer esse rastreamento. Né? E realmente, quem já falou, nunca mande dinheiro para ninguém. Né? E algumas observações finais, né? A gente está ultrapassando o prazo. Tem objetivos de curto, médio e longo prazo atingíveis. Invista com base nesses objetivos. Só para dar 2 exemplos aqui. Se você quer viajar e fazer um curso fora do Brasil, nos Estados Unidos, então você vai fazer aplicações em dólares. Se você vai viajar e quer fazer um curso na Europa, você vai aplicar em euros. Né? Então você tem que sempre fazer na moeda certa. E se você quer se aposentar, você vai preferencialmente, como eu coloco aí embaixo, né? PGBL, VGBL, os títulos indexados à inflação que você compra na plataforma do Tesouro Direto. Então você tem que casar o objetivo com o investimento. Então, curto prazo, título do Tesouro Direto, os fundos DI Simples, os CDBs de banco. Médio prazo, você pode colocar fundos multimercados, você pode colocar fundos de ações. Longo prazo, você vai falar de Tesouro IPCA, PGBL, VGBL, que é Previdência. Se é um projeto para você gastar em outra moeda, que você aplique diretamente em outra moeda, isso não é uma coisa tão complicada. Hoje em dia é relativamente fácil abrir uma conta no exterior e mandar dinheiro para fora, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, sempre vai casar um objetivo com a aplicação correta. E quanto menor é o prazo para você atingir o objetivo, menos risco deve ter essa aplicação, como também já foi falado. Então, assim, você quer o dinheiro em 1 ou 2 anos. Posso colocar na bolsa? Olha, eu acho que não deve. Mas poder sempre pode, né? Mas eu acho que não deve. Porque daqui a 2 anos, como é que vai estar a bolsa? Então, se o seu objetivo é um objetivo de muito curto prazo, você tem que fazer investimentos mais conservadores. Se os objetivos são de prazos mais longos, você vai optar por investimentos, por parte do seu dinheiro, ser colocado em investimentos mais arriscados. Então, tudo isso faz sentido. Daí, como a Ângela frisou bastante, sobre responder corretamente o API, né, que é o relatório lá que vai mostrar qual que é o seu perfil de investidor. Analisar custo dos investimentos. Olha, tomar muito cuidado, que tem muito investimento, inclusive em bancos, que tem uma taxa altíssima de administração. Isso mata o retorno. Sempre lembre da tributação. Mais uma vez, te recomendo aqui o estudo das finanças comportamentais, que muito do que a gente no mercado é baseado no comportamento nosso, as fraudes, e vocês estão no lugar certo, né? Vocês estão estudando e investindo no melhor ativo que existe, que é você mesmo. Bom, basicamente é isso que... Ângela, você quer completar o nosso... Não, perfeito, Júnior. Não, estamos também bem adiantados na hora.
Então, mais uma vez, né, eu agradeço muito o Elismário, a Valéria, ao Alexandre Siqueira, né, de poder mais uma vez estar em contato, né, com os meus amigos aí da Zona da Mata. Bom, Primeiramente, obrigada, então, viu? gente, ô, professor, desculpe te interromper, Não, eu mas só eu queria queria agradecer. Muito obrigada. agradecer aí o brilhantismo de vocês, tá? Eu acho o tema super interessante, tenho muitas curiosidades sobre o assunto, venho lendo, né, recentemente aí, até uma recomendação da última palestra, professor, o livro do Daniel Hanselman, mas enfim, a gente tem muita coisa aqui. Olha, nós estamos com um delay do YouTube de em torno de 40 segundos a 1 minuto, então fica difícil a gente conversar com eles, né? Porque se a gente fizer uma pergunta agora, demora para chegar de volta a resposta ou vice-versa. Então, eu separei aqui algumas perguntas rápidas e simples, assim, que possam ser dentro do nosso termo, que olha só, o investidor tem que declarar imposto de renda? Sim. O investidor Sim. tem Por que. quê? Porque se você faz um investimento, né, você está alocando um recurso que provavelmente tem uma origem, né, legal, e você tem que colocar no teu imposto de renda, porque inclusive, vai ter um cruzamento. Se você aplicar numa plataforma ou num banco, eles vão informar a Receita Federal que você tem aquele investimento. Se você não declarar, a Receita vai pegar você, né? Vai pegar no sentido da malha, né? Independente da minha renda, né, professora? Independente da minha renda. Deixa eu só completar um pouquinho aqui, Elismário, porque tem evidentemente, existem as regras básicas do imposto de renda, né? Eu não vou lembrar aqui de cabeça quais são. Então, determinado valor de renda mensal que ele é isento, determinado valor aplicado, você pode até não declarar. Eu não lembro qual é o mas valor quando mínimo você entra no bloco das isenções, né? Estou falando que Exato. se você é um declarante de imposto de renda, você tem que declarar. Exatamente. Entendi. Tá? Agora, é sempre bom, mesmo que você esteja nas isenções, fazer a declaração, porque, na verdade, você está mostrando que você tem um patrimônio, né? Então, é o início de um patrimônio que amanhã até evita alguma dor de cabeça. Agora, por outro lado, né, para quem investe diretamente em bolsa, é cada vez mais importante fazer essa declaração independente do valor. Naturalmente, você pode ter uma isenção mensal na bolsa de vendas de até 20 mil por mês, mas o ideal é declarar. Caso você esteja nas isenções, ok, é possível não fazer declaração, mas a sugestão é declarar. E quem faz declaração tem que incluir realmente. Quem já está elegível a fazer a declaração, com certeza. Aí, com certeza, né? Abrir uma conta, seja onde for, declare. Numa outra aqui, está assim, é possível viver de renda da Bolsa? Essa eu deixo para você, Júnior. Possível né? Então, assim, vou responder assim, como veio. No começo não tem jeito não, né, professor? Na brincadeira, assim, é possível. Agora, vamos lá. O que significa ser possível? Né? Então, primeiro você tem que definir qual a renda que você quer, né? Para você ter uma ideia do montante. Tá? Então, assim, não, eu fico satisfeito com R$1.000 por mês, com 5 mil por mês, com 10 mil por mês, com 50 mil por mês. Então, acho que primeiro você tem que estar definindo, né, de fato, o quanto você vai ficar satisfeito, né? Qual é a renda que vai te satisfazer. Agora, você ter uma vida de trader, vamos dizer assim, eu prefiro falar o seguinte: primeiro, seja um ótimo profissional, ganhe dinheiro na sua profissão e utilize o mercado para fazer acumulação. Se você tem já um determinado patrimônio na bolsa e se você observa que os dividendos que são pagos pelas ações, por exemplo, são bastante razoáveis em relação ao nível de vida que você quer ter, digamos que sim. Mas tome muito cuidado com aquela ideia que muita gente até passa de você viver
digamos assim, operando bolsa, né? Então, a minha profissão é trader. Então, eu vou todo dia ligar o computador, comprar e vender ações, e com isso eu vou fazer o meu dinheiro do mês, né? Então, muito cuidado com isso. Os estudos, até mesmo da FGV, mostram que a maioria das pessoas, a maioria absoluta das pessoas não consegue. Agora, o estudo da FGV é residual. Quem teve sucesso, residual mesmo. Quem teve sucesso fazendo day trade, por exemplo. Agora, se você conseguir formar um patrimônio, aí sim, ok, tá? Mas cuidado com essa questão de viver, porque uma coisa é você, de repente, ser trader de um fundo de investimento, e você ser remunerado para ser trader do fundo de investimento. Eu tenho amigos que eram grandes operadores até de banco, saíram da mesa do banco, da mesa de operações do banco, e tiveram dificuldades depois, né? Então, tudo depende muito. Se você conseguir montar o patrimônio, a resposta é sim. Agora, cuidado com a ideia de ficar de frente no computador de 9 da manhã às 6 da tarde, né, que é o horário que a bolsa funciona, compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende, que você vai ter sucesso. Pode ter, mas eu não colocaria isso como um projeto de vida. Isso. Tem uma máxima, né, professor, que não existe almoço grátis, né? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. E outro dia eu escutei uma que eu achei muito legal, que para os traders existem dois perfis. Aquele que tomou prejuízo na bolsa e o mentiroso. Porque se ele não tomou prejuízo é porque ele está mentindo, né? Tem até, só para completar, outro dia recebi um vídeo muito interessante. Como você ter sucesso na bolsa e vender cursos, né? Então, se você, por exemplo, abre uma operação na corretora A comprando Petrobras, você pegou R$10.000 e comprou Petrobras. E vou falar outra coisa, em vez de ação. Você comprou na operadora A R$10.000 em contratos futuros do índice da bolsa. E na corretora B você abriu uma operação de R$10.000 de venda de contrato de índice futuro. Ou seja, você compra numa e vende na outra. Aí depois de 15 dias você abre a operação, né? Ganhei dinheiro, está aqui a DARF que eu vou pagar de imposto de renda. Aprenda o método comigo, né? Enfim. Então toma muito cuidado, que é muito fácil, né? Você provar que ganhou dinheiro na bolsa, você faz a operação inversa na outra corretora. Compra em uma, vende na outra. Uma vai dar certo, né? Não tem jeito. Compro o dólar numa corretora, vendo na outra. Uma vai dar certo. Na que der certo, eu falo que eu sou bom, vendo o meu curso, né? Na que está errado, ninguém vai saber, né? Então, cuidado com isso. Muito bom. Gente, eu não consegui separar mais perguntas aqui agora. Eu estou com 2 computadores e um telefone na minha frente aqui. Está complicada a minha vida. Eu queria, de fato, deixar aqui os meus agradecimentos ao professor José Raimundo Júnior, à professora Ângela. Muito obrigado. Mais uma vez, esclareceu para a gente muita coisa, trouxe novidade, né? Temos hoje aqui um público diferente. Olha, nós atingimos aqui um pico de 201, tá, no YouTube, então para a gente é um número bastante significativo, né, juntando aí algumas salas e também muitos convidados. No chat, depois vocês vão ver lá, tem gente de Baipendi, daqui de Cataguases, Visconde do Rio Branco, enfim, muitos convidados e muitos visitantes também. Gente, muito obrigado, é impagável, tá? Outro dia eu escutei que o elogio mais sincero é o dinheiro. Infelizmente, hoje nós não vamos poder retribuir dessa forma, mas de fato fica aqui o nosso agradecimento. Estamos, então, encerrando, né, oficialmente aí. A nossa participação dessa é a primeira nossa primeira, espero que primeira de muitas, na semana do ENEF. Eu achei fantástico, eu não conhecia, particularmente eu não conhecia, tá? E espero que se repita outras vezes. Já são quase 9 horas da noite. Obrigado a vocês, à família de vocês, né, que cedeu aí, lógico, a presença de vocês para nós, um pouco do conhecimento de vocês também. Agradecer aqui os professores que cederam os seus horários
para que a gente pudesse realizar esse evento, aos nossos alunos, né, que participaram aqui, muitos, vocês vão ver ali, escrevendo os seus nomes, as cidades, as faculdades que eles estudam, e também aos visitantes, tá, gente? Muito obrigado, de coração, e espero vocês na próxima, que nós vamos ter com certeza. Joia? Uma boa noite para vocês, bom descanso. Muito obrigado. Boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Vou encerrar aqui as nossas transmissões e as nossas gravações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.